Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez gravando essa videoaula para vocês, pedindo licença, para adentrar na sua residência por meio dessa videoaula. Então a gente vai continuar estudando aí essa temática, Nós começamos a falar sobre a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Agora a gente vai estar aprendendo sobre a Primeira República, que trata de dominação e resistência, certo? Gente, a Primeira República, ela é dividida em duas fases. A Primeira República, ela é dividida primeiramente na República da Espada, que teve nesse período dois presidentes, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Por que esse nome República da Espada? Porque esses dois presidentes, eles eram militares, tá? E os militares naquela época, eles faziam parte do uniforme dele, dos equipamentos dele, uma espada. Então eles utilizavam a espada, por isso o nome República da Espada. Então nós tivemos na primeira fase da Primeira República, a República da Espada, tá? Governada pelo Marechal Deodoro da Fonseca primeiro, depois o Marechal Floriano Peixoto. E depois nós tivemos uma outra fase, que foi a chamada República Oligárquica, tá? República Oligárquica. Primeiro, para a gente entender sobre essa República Oligárquica, a gente tem que entender o termo, o significado desse termo oligárquico. Então, essa palavra oligarquia, tá? Ela significa governo dos poucos. Então, a definição de oligarquia. O termo tem origem na palavra grega oligarquia, que significa governo dos poucos. Designa um sistema político no qual o poder está concentrado em um pequeno grupo, pertencente a uma mesma família, o mesmo partido ou grupo econômico. Certo? Então, naquele período, durante essa república oligárquica, eram comum famílias ricas, famílias tradicionais daquela época, eles detinham o poder em uma determinada região, tá? Poucas pessoas governando, famílias tradicionais que governavam um país, que governavam um estado, tá? A gente vai ver que essa política, esse sistema de governo, ele tem na verdade três esferas. Tem uma esfera local ou municipal, tem uma esfera estadual e tem uma esfera federal, tá? Então, para nós entendermos melhor esse período, é preciso saber essa noção, noção de oligarquia. Poucas pessoas exercendo domínio sobre uma determinada região. Bom, eu falei para vocês que a República Oligárquica, durante a República Oligárquica, o poder ele era dividido em três esferas, tá? Uma esfera local. Nessa esfera local era comum esse sistema aqui chamado de coronelismo, certo? O que é que significa isso? Em uma determinada cidade, era comum que algumas pessoas, algumas famílias ricas, mandassem politicamente naquela cidade, certo? Essas pessoas, essas famílias ricas, especialmente os homens, os donos de grandes propriedades rurais, eles eram chamados de coronéis, certo? Então eles eram chamados de coronéis e eles tinham o controle tanto do faturamento, ou seja, da renda das pessoas, da renda do local, eles mantinham o poder local e eles eram a base do governo. Gente, até hoje, em cidades do interior, por exemplo, sempre tem aquela pessoa, aquele político que é influente, aquela pessoa que tem o controle, que tem o domínio das pessoas, que na verdade ele tem uma influência muito grande na vida daquela cidade, certo? Naquele tempo essas pessoas eram chamadas de coronéis, então eles tinham controle sobre a vida da população. Isso acontecia através de troca de favores. Esses chamados coronéis, para conquistar
né, o voto da população para um determinado candidato que esse coronel apoiava, ele oferecia algumas coisas em troca. Por exemplo, um milheiro de tijolo, uma carrada de areia, tá? Um milheiro de telhas. Qualquer semelhança, gente, com os tempos atuais não é mera coincidência, tá? Até hoje isso acontece, embora seja ilegal, é uma atitude que não é permitida, mas por detrás dos panos isso ainda acontece. Então, naquele tempo, os coronéis eles tinham essa prática, né? Ofereço alguma coisa, algum benefício para uma pessoa em troca do voto dela para o meu candidato, certo? Isso era chamado de coronelismo. Esse era o poder na esfera local. Numa cidade, quem mandava era o coronel. Então as pessoas votavam no candidato do coronel, tá certo? Ou no próprio coronel, caso ele se candidatasse. Era comum naquele tempo como eu falei, as pessoas eles votavam no candidato que o coronel indicava, certo? Esse tipo de voto era chamado de voto do cabresto, voto de cabresto, tá? E aí nós temos aqui uma charge que retrata esse período aqui. Um coronel levando o seu eleitor para votar, né? E o eleitor aqui com, na verdade, um burro, né? Ela diz aqui, é o Zé Besta, e ele diz, não, é o Zé Burro. Tá? Então, era assim como os eleitores eram tratados, né? O voto de cabresto. Muito comum também na época essa questão aqui do curral eleitoral, né? O coronel ele tinha influência sobre uma determinada região. Aquela região era chamada o curral eleitoral daquele coronel. Tá? Então, vocês percebam aí que as pessoas eram vistas como animais, né? Ou seja, não tinham consciência do que estavam fazendo, não tinham liberdade para votar em quem eles queriam votar. Na verdade, eles faziam aquilo que o coronel determinava. E outra coisa que era comum era a questão das fraudes, né? As fraudes que ocorriam nas eleições. Naquele tempo era comum, até mesmo pessoas que já haviam morrido há anos, né? Aparecia lá o voto dela na urna, tá certo? Então, apareciam crianças votando, defuntos votando, né? As fraudes que aconteciam naquele tempo. A política dos governadores, isso aqui é no aspecto estadual. Tá? Na esfera estadual. Então a política dos governadores acontecia da seguinte maneira: de acordo com essa política, o presidente da República não interferia nas questões estaduais e em troca os governadores davam apoio político ao Executivo Federal. É aquela história de uma mão lava a outra, né? O governador dá total apoio para o presidente e o presidente não interfere nas questões do Estado. Tá? O governador tem total liberdade para fazer aquilo que ele quiser, em troca do apoio que ele vai dar para o presidente. A chamada uma mão lava a outra. Ok? E no aspecto federal, né, no nível federal de poder, nós tínhamos a política do café com leite. Por que desse nome? Gente, essa política do café com leite funcionava da seguinte maneira. Durante esse período, os historiadores, né, alguns historiadores afirmam que houve uma predominância de 2 estados do Brasil na questão de eleger presidentes, né? São Paulo e Minas Gerais. E por que esse nome café com leite? Porque São Paulo, na época, era o maior produtor e exportador de café, certo? E Minas Gerais era o maior produtor de leite. Então, São Paulo e Minas Gerais ficavam revezando no poder, na presidência da República. Havia uma alternância de São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. Ou seja, São Paulo governava por 4 anos, no próximo mandato seria um candidato de Minas Gerais, no mandato seguinte voltava para São Paulo e ficava essa alternância.